Fala pessoal, beleza? Mais um presente aqui para vocês de final de semana. Perguntas recorrentes, né, que eu acabo recebendo durante a semana, final de semana, por e-mail, e alguns pontos, né, que a maioria das pessoas acaba não fazendo, né, e que você fazendo, você vai estar passos à frente de muitas outras pessoas. É isso aqui, ó, backtest. É chato, é cansativo, não é legal, mas traz confiança, assertividade, traz isso aqui, ó, tempo de tela. Isso aqui é fantástico, né? Porque se você só olha o mercado ao vivo, muito provavelmente, se você está ainda operando na conta real, você sente ainda, né, que é comum a gente ter no começo, que é aquela adrenalina de você sentir emoção, de você, né, ter sua percepção, né, prejudicada ali por, às vezes, uma pequena preço vindo minimamente contra você ali. E aí você, né, não tem tempo de tela suficiente para administrar e gerenciar esses sentimentos. Tá? Isso daqui é algo que te traz paz. Né? Isso aqui é fantástico. Quando você faz backtest, né, você sabe quando operar, quando não operar. Por quê? Porque você vai começar a reconhecer cenários. O Brooks, pessoal, no Tendências, ele fala que um iniciante deve fazer pelo menos, né, 4 meses de backtest, ou seja, daria ali algo entre 120 dias de estudo de mercado. Algo como isso daqui, ó. A gente está aqui olhando o gráfico, né, e aí você vai observar os detalhes da movimentação de cada barra. Detalhes de contagem de puxadas, detalhes de movimentos que tem continuidade, ou se ele tem falha, né, de continuidade. Os detalhes das barras, né, como que elas estão se formando, né, onde que essa barra fecha na sua máxima, essa barra fecha na sua mínima, essa barra é um doji. O que costuma acontecer depois de um doji, né? São pontos, né, que você vai ganhando conforme você vai fazendo isso daqui. E isso daqui vai te trazer paz, né, quando o mercado estiver aberto. Porque se você não consegue ler o mercado parado, se o mercado para você parado não faz sentido, andando ele não vai fazer sentido nenhum, né, vai ser impossível. Ainda mais se você estiver naquela fase de adrenalina ali, a não ser que você queira pensar isso aqui como um jogo, né? E aí você está no caminho certo, né? Buscar adrenalina ali, aquela loucura ali, ou trabalhar uma insensatez ali de movimentação, né? Entender o ciclo do mercado, né? Isso aqui é básico, né? Você precisa conhecer, claro, os ciclos de mercado. Tem vídeo aí no canal, tá, pessoal? Tem um vídeo que ficou, acho que um pouco longo lá, mas que eu falo bastante sobre ciclo de mercado, né? Onde você vai entender o modo rompimento, você vai entender que um ciclo muitas vezes migra para o outro, quando ele não migra para o outro, muitas vezes ele vai para uma lateralidade. Lateralidade dá início, né, a novos ciclos, né, o preço, geralmente quando ele cria uma lateralidade, como essa, né, que você está vendo aqui agora, muito provavelmente, né, a movimentação que vem depois disso daqui é algum tipo de tendência, um movimento um pouco mais direcional, porque isso daqui acabou sendo uma acumulação para um dos lados, né? A gente vai descobrir o lado a partir do momento que tiver o rompimento, tá? E lateralidades dão, né, início a tendências, né? Isso o Brooks traz no Tendências também. Quando ele fala no lateralidades, pessoal, para vocês terem ideia, no lateralidades ele fala que é interessante, por exemplo, o iniciante fazer 1 ano de backtest, ou seja, 365 dias de você pegar o gráfico dessa maneira aqui e vir esmiuçando detalhes, né, durante todo o dia, tá? Para você entender o que? Quando operar, quando não operar, para você entender que algumas movimentações têm melhores probabilidades, para você entender continuidade ou falha de uma movimentação, para você entender barras e seus detalhes, para que você entenda ciclo de mercado, tá? Então, sempre que o dia começa, pessoal, né, sempre que o dia começou o dia, né, você está aqui operando barra 1, né? Digamos que a gente nem está olhando nada para trás, a gente está olhando aqui o dia, né? O Brooks fala que as 20 barras, né, anteriores são as mais importantes, né? Fala de tempos maiores, claro, de máxima e mínima, de semanal, são pontos também chave, né, muitas vezes para a movimentação do preço. Mas vamos nos ater aqui, por exemplo, a essa movimentação. E dentro dessa movimentação, só vou voltar, não vou deixar ela cheia aqui mesmo, para ficar mais próximo aqui para vocês também. Barra 1, pessoal, né, foi um gap de baixa, né, a gente sabe, tá? Um grande gap de baixa. Barra 1 foi uma barra de baixa, tá longe das médias, né? Quantas vezes você viu, por exemplo, amplo deslocamento com a 9 a essa distância desse fechamento, tá?
a 20 a essa distância desse fechamento, né? Quantas vezes você viu o preço fazer tipo mais isso daqui, né? Ficar exatamente a essa distância aqui da 20. Se ele viesse até aqui, muito provavelmente eu estaria comprando, tá? Por ter esse tipo de parâmetro, tá? E sem ficar assustado com a movimentação. Aqui tem uma POC, né? Que seria bem relevante também, né? Tá só a pontinha dela ali, mas tem uma POC ali, né? Que é uma região de suporte. Quando isso daqui acontece, quando o preço chega nessas regiões longe das médias, para mim é algo fantástico. Por quê? Porque eu fiz backtest suficiente para acreditar nisso daqui, tá? Beleza. Barra 1, né? Barra 2, né? O que aconteceu com a barra 2? A barra 2 é uma barra interna, tá? Ela é um modo rompimento. Por que toda barra interna, né, o Brooks fala que ela é um bom modo rompimento? Então você poderia comprar acima dessa máxima por contexto, pensando no retorno às médias, tá? Não pensando numa reversão, que você vai achar o ponto de reversão do dia, mas que você conseguisse, né, fazer algum tipo de scalp até a 9, até a 20, tá? E aí, né, falando sobre barra interna, né, é até interessante, um amigo perguntou sobre padrão diamante, né? Vou aproveitar o vídeo para a gente esclarecer e já bater um papo sobre isso também. O padrão diamante, né, ele nada mais é do que quando a gente tem um triângulo, né, expandido, né, e depois a gente migra para um triângulo simétrico. Ele entra naquela ideia, né, de que a gente está tendo, ou quando o Brooks fala do IOI, né, que é, você tem aqui, por exemplo, uma barra interna, né, aqui você tem uma barra externa, né, porque as extremidades dessa barra, né, vêm além, aí ela faz essa abertura, e depois você vai ter uma barra interna, né, que aí você tem, seria a ideia, né, do padrão diamante, né, quando você tem o IOI. É o modo rompimento, né. Por quê? Porque ele expandiu e depois ele contraiu. E toda contração, né, o Brooks nos traz ela como a ideia de um modo rompimento. Por quê? Porque a volatilidade estava ampla, né, e a volatilidade veio diminuindo, e quando ela sai disso daqui, muitas vezes ela sai, né, gerando um movimento direcional. Às vezes ela falha, armadilha alguns compradores por aqui e depois migra, né, para a direção oposta. Você tem que estar atento e ligado a isso, né? Ser flexível, né? Porque nada no mercado é pleno, né? Assim, de você conseguir, né, por exemplo, uma certeza absoluta de uma movimentação, tá? Então, aqui você teve, né, o início de uma movimentação de lateralidade. Aqui tinha a região da VWAP do dia anterior. Ó. Tudo isso daqui são contextos que você vai formar a partir de backtest. Não acredite em nada que o Luciano fale. Não acredite em nada que qualquer outra pessoa fale. Um guru te vendeu um curso fantástico. Não acredite, vá fazer backtest. Se você não fizer backtest, primeiro o seu cérebro não vai assimilar, né? Porque isso daqui, meu caro, é com dinheiro. E aí gera dúvida, gera desconfiança, gera insegurança. É comum você passar por isso, tá? Então, sem backtest você não vai conseguir, desenvolver realmente algo, né? Por si mesmo, você não consegue. Cara, tem gente que em sala, né, em sala de sinais, quando eu participei, por exemplo, há alguns anos, né, de você estar ali, e aí o cara pegava e falava, olha, compra aqui, vende ali e tal, e aí chegava no final do dia, às vezes, aí ele perguntava se o pessoal, num dia bom, né, perguntava se o pessoal estava no ganho, né, logo quando eu estava tendo o primeiro contato com o mercado, aí eu via que um monte de pessoas, cara, falando, nossa, eu tô no loss, eu falei, como assim? Eu só passei 3 operações hoje, e as 3 foram, né, assertivas. O cara não entrou nas 3 operações. Por quê? Porque o cérebro dele não confia, né? E porque isso envolve dinheiro. E muita gente fazia isso, né? A pessoa estava ali na sala de sinal e não reproduzia aquilo que o cara falava, tá? Por quê? Por mera desconfiança. E porque o seu cérebro não confia, tá? Então, como que você ganha confiança? Com backtest, tá? Com backtest. E aí, você está sempre analisando continuidade, ó. Aqui é a máxima da barra 1. Quando a barra 3 veio acima da máxima da barra 1, ela teve continuidade? Não. Essa barra é uma boa barra de compra? Não, ela é barra sobreposta também. Ela está contida também dentro da barra 2. Ela tem muito mais pavio do que corpo. Isso é uma barra horrível para quem está pensando em comprar, né? Quando você quer comprar, você quer uma barra assim, ó, que esteja, por exemplo, baixo na lateralidade e que feche muito próximo da sua máxima. Por quê? Porque isso indica que essa barra, em determinado momento, ela veio até aqui embaixo, ela voltou a subir, ó, e fechou exatamente na sua máxima. No último tick tinha compradores entrando nessa barra. Então, assim, quando você tem o Trade System, você pode focar na ideia das barras. Foque na ideia dos contextos, foque na contagem de pernas, tá? Porque isso é relevante demais, certo? E aí, ó, aqui de maneira micro, né, você já teve 3 puxadas aqui, né, de maneira mais micro.
De maneira mais macro aqui também, ó, você teve 3 puxadas, tá? Quando você tem 3 puxadas e você tem, por exemplo, uma reversão, né, disso daqui, porque quando tem 3 puxadas, o que você espera? Você espera, né, que tenha continuidade, né, rompimento, e aí você vai ter possibilidade de 2 pernas de alta, se você está pensando em comprar. Quando você não está pensando em comprar, quando você vê que tem muitas barras sobrepostas, é normalmente quando o Eddies tem os melhores resultados, tá? Barras sobrepostas, muita lateralidade, pessoal, o Eddies são fantásticas, ó. Uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas, ó. 1, 2, 3 puxadas, o que apresentou um bom padrão de reversão, né? Aqui, ó, 1, né, 2, 3 puxadas, com uma wedge em cima da MM20, tá? É relevante para nós, tá? Retornos à média móvel de 20, com falha de movimentação, para a gente é relevante. Como que você descobre isso? Fazendo backtest, tá? Vendo dia após dia. Então aqui foi um dia excelente para quem gosta de trabalhar lateralidades. Você vai ter que vender aqui. Por quê? Porque qual é a probabilidade, quando você fez o seu backtest, quantas vezes você viu o preço romper a 9, a 20 e a 50 nesse jeito aqui, tá? Quantas vezes você viu uma continuidade ampla? Então, se você quer vender por contexto, você vai vender no toque da linha, ou o mais próximo possível disso, ou na média móvel de 20, tá? Para quê? Para pegar um scalp de retorno ao meio da sua lateralidade, tá? Porque é assim que se trabalha, né, essa ideia de lateralidade. Você nunca está pensando exatamente na reversão, mas como aqui é a terceira puxada, né, a partir do momento que o preço vem abaixo de um dos fundos, né, das puxadas, né, aí você pode começar a pensar que essa movimentação vai ganhar um pouco mais de amplitude. Como ele veio abaixo da mínima da barra 11, né, aí sim você poderia pensar no fundo duplo, né. Você sempre está pensando em probabilidades que você conhece por estudo, tá? Fundo duplo, pessoal, o que acontece em fundo duplo? Muitas vezes fundo duplo reverte, tá? Poucas vezes, né, ele vai acabar sendo rompido, né? E aí dessa vez ele veio abaixo desse fundo, certo? Aí lá aqui com o dia anterior, né, no vídeo anterior vocês viram, tinha uma possibilidade de wedge que fechava aqui, que aqui já foi fundo duplo, tá? Aí eu já tô ligando mais coisas. Só que aqui eu vou trabalhar só aqui essa movimentação aqui presente, tá? Mas você não pode, né, dizer que você não olha alguma parte do dia anterior, tá? Seria insensatez também, né? Ver a pressão do dia anterior, como que estava o ciclo, né? Isso nos ajuda. Assim como os tempos maiores, né? Lá nos 60 minutos, quando a gente viu, né, o preço ficou ali trabalhando entre as médias flats, né? E isso favorece também essa movimentação. E aí, beleza. Você teve uma boa movimentação de baixa. Você teve uma nova mínima. E linkando, né, com o dia anterior, aqui eu tenho uma 2BR em cima, né, de uma wedge. Isso aqui é contexto. Como que você construiu esse contexto, Luciano? Fazendo backtest. Como que você consegue fazer essas marcações de maneira rápida? Fazendo backtest. Não tem outra forma, não tem outro caminho, tá? E aí, ó, você pode tomar a posição aqui, né, comprar uma H1. Por quê? Porque você tem uma 2BR em cima de uma wedge, então é contexto suficiente que você montou para que você possa exercitar, né, esse tipo de entrada, tá? E aí, você veio ter gatilho aqui um pouco depois, esse gatilho já tinha aqui, ó, 3 barras de alta, né, tá? Então se você compra aqui na barra 21, né, ainda assim você teve algo próximo de 1 para 1. Só que era uma boa entrada, pessoal. Pensando em lateralidade, não, tá? Por quê? Porque pensando em lateralidade, ó, você veio ter gatilho já muito próximo do meio da lateralidade, do meio aqui do seu triângulo expandido, né? Então, meio ele poderia simplesmente voltar a descer, principalmente pelo posicionamento das médias. Depois da barra 4, né, as coisas melhoraram um pouco. Por quê? Porque aqui, ó, ela reverteu praticamente a pressão em V, né? Você vê que as barras são todas barras de alta, tá? Apesar de elas não terem conseguido reverter uma estrutura, né, para elas ganhar a regra de coloração aqui do azul, elas são 4 barras de tendência de alta, né? Apesar que essa daqui tem muito mais pavio, né, do que corpo, mas ainda assim apresentou continuidade. Apresentou continuidade, né, de outras, né, maneiras de 3 puxadas, né, pessoal? Tá? Mais uma vez, né, eu tenho uma, tenho duas, tá? Eu tenho 3 puxadas. Então o que o preço está fazendo? Você sempre tem que se perguntar, peraí, o preço está tendo continuidade? Ele tem apresentado continuidade, né, quando ele faz novas máximas, ó. Ele veio fazer nova máxima uma vez, veio fazer nova máxima outra vez, veio fazer nova máxima. E aí você tem que pegar aquele vídeo de lateralidades e destrinchar. Por quê? Porque o que acontece em novas máximas em lateralidades? Elas revertem, né? E se for depois de 3 puxadas, né,
você pode ter uma reversão um pouco maior, tá? Então, você não está mais pensando em comprar depois que você vê de novo uma falha de 3 puxadas, uma falha de nova máxima, tá? Então, você teve aqui uma boa movimentação, fez nova máxima, o que o preço fez? Reverteu. O que é essa barra aqui de novo, né, pessoal? Aqui é uma 2BR, tá? Uma 2BR, com contexto? Sim, com contexto, né? Falhou, né, depois aqui de uma possibilidade de 3 puxadas, certo? E aí você tem a possibilidade de vender aqui, seu stop tem que estar aqui. Qual que é a sua ideia? Voltar para o meio da lateralidade, tá? Por isso que você tem que tentar vender alto, ou vender no toque da movimentação, tá? Principalmente quando você tiver contexto que não favoreça, por exemplo, essa movimentação de alta. Que contexto, Luciano? As médias. E aí você tem que fazer backtest suficiente para entender que, ó, com médias flat, meu caro, e ainda mais nessa ordem, 9 abaixo da 20, a 20 abaixo da 50, esse rompimento, por exemplo, dessa outra possibilidade de wedge aqui, ó, que foi perfeita, né, uma wedge de toque perfeito, era muito difícil a probabilidade do rompimento direto sem que tivesse pelo menos um pullback, um retorno ao meio da lateralidade, tá? A ideia não é que você vai achar pontos de reversão, é entrar em pontos estratégicos, né? Por quê? Porque, ó, se o meio da lateralidade aqui, né, o meio da lateralidade desse fundo agora para esse topo, né, tá aqui mais ou menos, se você consegue vender aqui, ó, até o meio da lateralidade você tinha algo em torno de 350 pontos. Seu stop também é 350 pontos para cima. É doído, é 1 para 1. Então você tem que entrar em ponto estratégico, tá? Você tem que entrar em ponto estratégico. A mesma coisa aqui, ó. Se eu consigo vender numa nova mínima, por quê? Porque eu estou vendo que eu tive uma, tive duas, tive 3 puxadas, né? Ou mesmo se eu vendo aqui, depois da 2BR, a minha ideia, a princípio, é um retorno às médias, tá? Não é que essa movimentação vai gerar uma reversão. Aqui até era um pouquinho mais interessante, né? Por quê? Porque são 1, 2, 3 puxadas. Quando você tiver 3 puxadas, né, você pode considerar que o preço vá te levar para uma nova mínima, né? Por quê? Porque 3 puxadas, na maioria das vezes, o Brooks fala que gera algum tipo de movimento de lateralidade ou reversão, tá? Como a gente já está em lateralidade, poderia levar a reversão, tá? E aí, gera até movimento de reversão, mas movimento de reversão sem continuidade, tá? Aqui, ó. Aqui era mais interessante ainda, né, pessoal? Porque aqui era nested wedge, né? Aqui era 3 puxadas aqui, era fundo duplo aqui, né? Aqui tinha muito contexto, né? Só que aí, para você ter esse muito contexto, né, você tem que ter feito muito backtest, tá? Outro ponto, né, que é relevante para a galera que tem o Trade System, pontos de POC, né? Essas regiões de POC, né, quando elas não são rompidas e geram reversão, considere pensar também em operar essas reversões em cima dessa POC. Por quê? Porque isso aqui é região... POC significa ponto de controle, né, pessoal? Então é região de domínio e que pode, né, voltar a ter pressão, né, de um dos lados, certo? Então aqui você teve uma 2BR em cima da POC, uma 2BR em cima de uma wedge, uma 2BR em cima de outra possibilidade de 3 puxadas, né, outra nested wedge. Além de, se você somar, né, com o dia anterior, isso daqui era 3 puxadas com fundo duplo, né? Então isso aqui era um ponto mais forte, digamos, do dia ali para você pensar naquela ideia de que eu posso comprar baixo. Somando os 60 minutos lá que estava em tendência de alta, né? As médias lá nos 60 estão 9 acima da... A 9 está acima da 20, a 20 está acima da 50, né? E o preço estava ali ao meio delas, tá? Então aqui foi o ponto ápice, né, de leitura ali que você poderia ter tido. E seria, né, a movimentação mais ampla que você poderia pegar no dia, né? Seria 900 pontos ali, tá? Pensando em nova máxima só, né? Pensando em nova máxima aqui, seria algo em torno de 800 pontos, certo? Por quê? Porque quando o preço vinha fazendo novas máximas, sem você, né, inventar coisa, você vai ter que operar, fazer backtest pensando de maneira racional, né? Toda vez que você viu que o preço fez nova máxima, o que ele fez? Cara, se ele faz nova máxima, sai. Fechou com nova máxima, sai. Qual que é a probabilidade disso aqui ter mais uma barra gigantesca dessa para cima com as médias assim, né? Você está com as médias em lateralidades, pelo menos ia ter pullback. Quer entrar? Você espera o pullback e aí você vai entrar, tá? Outro ponto, né, que o preço tinha acabado de fazer nova mínima. Quando o preço faz nova mínima, normalmente a gente não fica esperando que ele vá fazer nova máxima. Ele veio fazer. Ele fez nova máxima, então ele está cumprindo o quê? O triângulo expandido, né? Ele está cumprindo a ideia de um triângulo expandido. Triângulo expandido, né, normalmente quando ele vai romper, ele vai ter que testar mais várias vezes essa movimentação. As médias vão se realinhar, vai dar suporte para o preço, né, ia ficar algo mais ou menos assim, ó. Só que teria que estar aqui em cima, né, na máxima, as médias alinhadas, a 9 acima da 20, a 20 acima da 50, elas vão ganhando amplitude,
E aí sim, você começa a ter alguma possibilidade de rompimento, tá? E assim você vai construindo, né, conhecimento através de backtest. Você vai começando a contar pernas, né? Você, opa, 1, 2, 3 puxadas em cima da POC, né? Em 3 movimentos aqui, né? Eu tenho aqui, ó, uma H1, né? Eu tenho aqui uma H2, tem aqui uma H3, né? Aqui foi dividido em 2 vezes, né? H1, tá? H2, tá? E aqui eu tive uma H3 e aqui uma H4. Em cima da POC, em cima da VWAP do dia anterior, em um dia lateral, após fazer nova máxima, né? Aqui eu posso estar pensando em pegar uma compra. Quando eu compro aqui, ó, por exemplo, nesse gatilho, tá? Ou compro aqui na H3 ou aqui mesmo na H4, né? Eu estou pensando que o preço pode vir fazer o quê? Nova máxima. Se ele fizer nova máxima, né? Beleza, opa, finalmente o dia me apresentou uma estrutura, né? Eu estou escolhendo, nem que seja o lado do triângulo expandido para ser trabalhado. Só que aí ele frustra essa movimentação, né? Aqui não tem continuidade. Quando não tem continuidade, você pode ser flexível o suficiente, pessoal, para começar a sair por aqui, tá? Porque, ó, ele não renovou essa máxima prévia, certo? Backtest, né? Você vai fazendo isso daqui. E, opa, beleza, eu tenho um gatilho de entrada aqui, a barra está saindo das médias, beleza, eu tenho espaço. Por quê? Porque eu tenho uma nova possibilidade de wedge aqui, eu tenho um topo mais alto, né, e aí eu posso vir, né, testar nova máxima. Se ele testar nova máxima, eu tenho agora chances, né, de ter finalmente uma tendência nesse dia, né, uma estrutura clara. Só que aí ele chega aqui, ó, e para, né, faz um micro topo duplo e para. Aí, opa, ele volta a subir aqui, né, fez um pullback na 9, barra legal. Se eu comprei aqui, essa barra é uma boa barra de continuidade, pessoal, um doji, uma barra de lateralidade é uma boa barra de continuidade? Não. Tive a oportunidade de sair aqui. Você tem que ter flexibilidade, você não tem que insistir, né, em movimentação. O Brooks, ele fala, né, que, por exemplo, em movimentações de alta, ele fala que nunca é bom você comprar, por exemplo, uma barra de baixa, tá? A não ser que seja, por exemplo, modo rompimento, e essa barra de baixa é uma pausa, né? Aí sim, aí é outra história. Mas pensando aqui em movimentos mais laterais, né, se você tem, por exemplo, aqui uma barra de baixa, né, ela acaba não sendo uma boa entrada, né, para você pensar em entrar. Digamos aqui, né, eu tenho, apesar das 3 puxadas, ó, essa barra aqui é uma barra de baixa, certo? A barra 53. A máxima da barra 54 vai acima dela, que é a H3, né, que teve. Ele fala que essa entrada aqui ela não é uma boa entrada. Por quê? Porque essa barra é uma barra de baixa. Já a barra 55 é uma barra de alta, né, ela fecha positiva. Aí sim, na H4 acaba sendo uma entrada um pouco mais confiável. Por quê? Porque a barra anterior é uma barra de alta. Se eu estou pensando em comprar, eu não quero comprar exatamente acima, né, de uma barra de baixo. Tá? São coisinhas que ele vai falando ali no livro. E aí você tem que ir implementando dentro do seu dia a dia. Tá? E aí, não renovou. Ele fala sobre barras, né, quando você compra, por exemplo, faz uma compra, uma movimentação, você quer que a barra seguinte faça isso aqui, ó. Olha aqui, ó, uma barra saindo das médias com rompimento, certo? A barra seguinte tem boa continuidade, tá top, tá ótima a movimentação. Beleza, vamos tentar conduzir isso daqui. Tá? Vamos tentar levar essa projeção aqui, por exemplo, para 1 do stop, né? Para fazer uma parcial, tá? Porque aqui já está próximo do topo duplo, também podia falhar, né? E aí, beleza, aqui já outra entrada, faz um pullback, ó, 2 barras. Deixa um doji, faz uma boa barra de tendência, tem rompimento, está saindo das médias, mas a barra seguinte, pessoal, foi uma boa barra? Não. O que você queria? Uma barra que viesse acima, que fechasse, lógico, acima da máxima da barra anterior. O que essa barra inicia? Ela inicia uma lateralidade, né? Por quê? Porque ela está sobreposta à sua barra de entrada, à sua barra de sinal. Tá? E aí a barra seguinte faz o quê? Fecha negativa, pronto, a tua expectativa já piorou muito, né? Porque o que você precisava? Pelo menos que o preço fizesse nova máxima. Porque se ele não fizer nova máxima, meu amigo, ele vai descer, né? Se ele não sobe, o que ele faz? Ele desce, ou ele só lateraliza. E lateralizando, ele sobe e desce, tá? Então, vocês têm que tentar pegar essa ideia de ser flexível, né? De pegar essa flexibilidade também do mercado. E isso você só ganha também fazendo backtest. Aí o dia continuou. Beleza, ó, você teve 1, 2, 3. De novo, né, pessoal? Você teve 3 puxadas. Tá? Você teve uma inside bar, quer entrar? Pode entrar aqui, barra de alta, inside bar, 3 puxadas, você vai entrar pensando no quê? Pensando aqui, ó, no meio da lateralidade, tá? Então, o meio da lateralidade ele acabou pagando. Aqui, a POC, né, é interessante vocês em backtest realizar esse estudo da POC, que eu falei para vocês,
Por quê? Porque isso daqui auxilia também demais, principalmente em dias laterais, como esse aqui, tá? Muitas vezes o preço faz pullback em cima dessas POCs, 2 BRs em cima da POC, são muito interessantes. Isso ajuda bastante a gente em dias, né, de movimentação um pouco mais difícil, né? A gente tem mais motivos, né? Aqui, ó, você tem 1, 2, 3 puxadas, uma 2 BR exatamente em cima da POC, não tem rompimento, não tem continuidade. Eu falei para vocês no vídeo anterior sobre rompimento e continuidade, né? Então, quando eu penso em continuidade, eu penso em gap. Gap é interesse, é demonstração de força, é hora que um grande gap, ó, tá? Pullback, né? Até 3 barras, retorno às médias, ó. Barra saindo daqui. Boa continuidade? Não. Mas a barra seguinte reverteu? Não. Boa continuidade, tá? Então você tem que estudar essa ideia de continuidade, de falha de continuidade, de ver, né, que algumas barras às vezes, né, gera muito mais movimento contrário, mesmo com seu fechamento de alta. Olha essa barra aqui, ó. A barra 33. Né? Olha o tamanho do pavio dessa barra. Né? Essa barra ela tentou e em determinado momento ela esteve aqui. E aí os vendidos pegaram e realizaram, né, pressão vendedora forte aqui. Essa barra volta bastante. Né? Ela tem muito mais agora pavio do que corpo, então ela é uma barra praticamente muito mais vendedora do que compradora. Tá? O preço chega para tentar romper regiões, né, pessoal? Aí você começa a ver dojis. Dojis, o Brooks fala que são lateralidades em uma barra. Lateralidade é mercado bilateral, ou seja, está tendo dúvida, né? Não está tendo domínio, controle. Né? Aí você começa a ficar um pouco mais pé atrás com essa movimentação. Digamos que você tivesse comprado por esse gatilho aqui. A barra seguinte sua, ela é uma barra de lateralidade, outra barra de lateralidade. Não está tendo rompimento, pessoal, nem continuidade, né? É bom repensar. Tá? Aí eu vou pegar o dólar, né, que é um contraponto a essa movimentação, certo? O dólar foi um contraponto a essa movimentação toda de lateralidade, porque o dólar foi tendência. E cuidado, né, para a galera que fica pensando, eu posso vender o índice porque o dólar está caindo, né, eu posso comprar o índice em qualquer ponto porque o dólar está caindo, né, o dólar não parou de cair. Você pode, né, gerar um grande problema fazendo isso. Cada gráfico tem sua leitura, cada gráfico tem sua estrutura, né? Se você ainda tem pouco tempo de tela, opera um, foca em um ali, que está mais fácil, tá? Dá uma olhada ali, mas foca em um. A princípio, se está com uma conta muito pequena, né, foca no índice, né? Porque sai mais barato ali, gera menos estresse emocional aqui para operar o índice do que o dólar, né? Quando você está começando. E aí, pessoal, aqui é a mesma coisa que a gente conversou, né? Exatamente a mesma coisa. Aqui tinha uma POC, passando. Aí o preço abriu num grande gap de alta aqui. Grande não, né? 15 pontos, mas abre num gap de alta. E aí ele testa a região da POC, certo? Pra gente é uma resistência, né? Já que o preço está acima das médias. Ele dificulta, né, essa passagem imediata dessa movimentação. Ele, por exemplo, gerar mais 25 pontos de alta, tá? Beleza. E aí você tem a barra 1. Aí você está vendo o mercado, acompanhando a abertura, você está analisando as barras. O que a barra 2 fez, né? A barra 2 é uma barra interna, tá? Então ela gera um modo rompimento, lembram? Modo rompimento por quê? Porque está tendo, né, agora contração dessa volatilidade. Então você tem uma barra interna longe das médias. Isso aqui gera até mesmo a possibilidade de uma venda por contexto aqui de retorno às médias, tá? Lógico que você ia ter que ficar atento aqui também no fundo duplo, porque isso daqui poderia, né, voltar a subir. O Brooks fala, né, que a maioria das movimentações do dia elas começam com fundos ou topos duplos, tá? Então isso é bem interessante também você observar. Poderia ter gerado um fundo duplo aqui, gerado uma 2BR, né, essa movimentação rompido máxima, criado uma boa estrutura de alta saudável e ter continuidade, tá? Então são regiões que você não vende, né, assim, por aposta, tá? Exatamente aqui, né? Você não negocia exatamente em fundo duplo, em topo duplo, tá? Você aposta às vezes contra a tendência, né? Aqui, por exemplo, estava acima das médias, né? Aqui você não está pensando nisso, né? Em vender porque está acima das médias. Tinha aqui, ó, região da VWAP do dia anterior, tá? Então tinha alguns pontos aqui que não te deixa, por exemplo, vender exatamente aqui. Depois da outra barra, né, com gatilho e rompimento, opa, aí as coisas já mudam, né? Aí aqui começa a ficar diferente. Quando eu tenho a barra 7, agora eu tenho gap com a região rompida, tá? Aqui, ó, região a ser rompida, tá? E aí ficou um gap, né? Um espaço, tá? Da máxima da barra 7 até a mínima da barra 1, que foi a região, né, de rompimento.
Então aqui agora eu já estou pensando em movimento projetado, tenho possibilidade de trabalhar alvo, tá? Aí eu posso trabalhar isso aqui, ó. Posso trabalhar primeiro alvo, que já deu exatamente com essa barra, posso trabalhar segundo alvo, né, que deu ali algumas barras depois, posso vir trabalhar terceiro alvo. Enquanto o preço não fizer uma estrutura de alta, a gente vem descendo com alvos. E aí depois, né, você vai estender isso daqui para o fundo que foi rompido, né? Você tem aqui primeiro alvo, depois segundo alvo, tá aí. Depois aqui, né, terceiro alvo que faltou, né, para chegar nesse dia aqui, tá? Mas você analisa estruturas e sequência das barras, tá? Frequência das barras. Quando está descendo, pessoal, o mercado está assim, ó. Assim o mercado está no modo sempre vendido, tá? Aqui ele está apresentando poucas correções e sempre que ele apresenta barras de alta, né, essas barras de alta não têm boa continuidade. Isso você está fazendo em backtest, ganhando tempo de tela para você ter paz e paciência lá no mercado aberto. Falei, opa, peraí, cadê a pressão dos comprados aqui? Né? Cadê boas barras de tendência? Eu tenho uma boa barra de tendência, logo em seguida eu tenho uma reversão. Na verdade, nesse momento aqui, os vendidos estão vendendo barras de tendência de alta. Tá? Porque eles estão crendo que o mercado está no modo sempre vendido e vender alta é o melhor momento. Né? Então eu tenho aqui uma barra de alta, logo em seguida, ó, boa barra de retomada. Barra de alta, logo em seguida, excelente barra de retomada. Aí eu tenho aqui 3 barras de alta, ó, retomada. Eu não tenho boa frequência de barras. Tá? Toda vez que eu tenho barra de alta, eu tenho logo em seguida retomada. 2 barras de alta, eu tenho retomada. Isso é uma característica de tendência, né, de mercado quando ele está no modo sempre vendido. Então, todo o formato, pessoal, de toda essa descida aqui, ó, ela se chama canal estreito de baixa. Por que canal estreito? Porque as movimentações, ó, estão contidas dentro de espaço pequeno. Como que funciona o canal amplo, né, Luciano? O canal amplo, né, geralmente você tem correções mais profundas, né? O preço vai lá acima da 20, ele volta, aí ele vai acima da 20, ele volta, né? Ele vai acima da 20, ele volta. Aqui, ó, você não vê o preço chegar a trabalhar acima da média móvel de 20, no máximo ele vem, testa a média móvel de 20, ganha impulso, né? E volta a descer. O que mais é relevante, né, você acompanhar em backtest? Estruturas, pessoal, estruturas é um negócio fantástico, para você se apoiar, ter um pouco mais de paciência, né? Aqui, ó, o preço está fazendo topos cada vez mais baixos. Certo? Se ele está fazendo topo cada vez mais baixo, você vai querer comprar isso aqui? Adivinhar o fundo? Não, esquece isso. Ah, tem uma POC aqui, Luciano. Ótimo. Mas ele renovou alguma estrutura? Não. O que ele fez aqui, pessoal? Topo duplo, né? Aqui é um topo duplo, tem um ponto de parada, voltou a descer, voltou a subir, que é um topo duplo. Topo duplo mais baixo. Isso aqui é um micro topo duplo. Fica mais visível lá no M1. Brooks fala bastante sobre isso. Aqui agora eu tenho uma 2BR em cima de um topo duplo, de um micro topo duplo, né, com uma barra fechando exatamente na sua mínima. Qual que é a ideia, né, de possibilidade de continuidade disso? Né? Você juntou um topo duplo na M20, um micro topo duplo, tá, com uma 2BR. E aí você tem espaço aqui até o fundo. Tá? Então se você vende aqui, o teu stop está aqui, a princípio você quer que o preço chegue aqui. Quando ele chega aqui, opa, cara, a estrutura de baixo está saudável. Né? E como que ele chega aqui ainda, né, para ajudar? Ele chega com 1, 2, 3, 4 boas barras de tendência. 4 barras de baixo. O que é isso daqui? É um microcanal. Microcanal tem continuidade como, geralmente? Em canais estreitos. Então você pode ver até 3 barras de alta aí retomada. E normalmente isso daqui te leva, né, a preços mais baixos. Só forma uma lateralidade. Tá? Essa movimentação aqui tem um nome, né, chamado Power Breakout, que muitas vezes ele anda, né, de maneira lateral, chega até a média móvel de 20 e ganha de novo forte impulso. Né? E aí você vai somando tudo aquilo que você estudou, né, durante sua vida, sua jornada, né, sua caminhada. Quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem. Em tendência de baixa, né, pessoal, sempre que você vê algum tipo de movimentação de alta, o Brooks fala para você pensar nisso daqui em bandeira de alta. Aqui, por exemplo, né, é bandeira de baixa. Né? Aqui você tem uma boa movimentação de baixa, e aí o preço começa a subir. Às vezes você vai ter bandeira de baixa de uma barra só, né? Você vai ter, por exemplo, aqui, ó, uma bandeirinha de baixa de uma barra só. Logo em seguida ela foi revertida. Bandeira de baixa de 2 barras, né? Você vê uma movimentaçãozinha assim, e aí tem um rompimento. Tá? E aí aqui você às vezes vê algumas bandeiras, né, um pouco maiores. Assim como essa daqui, né? Se você vê ela assim, né? Ela acaba sendo uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, né? Às vezes você vai ver isso no livro, o Brooks falar bandeira de baixa em forma de topo duplo na M20, né? Pô, mais relevante ainda. E assim você vai. E a estrutura está se mantendo. Né? Então você não quer ser o primeiro a comprar.
O Brooks, no Tendência, ele fala que a maioria das tentativas de reversão, né, de alta, ela vai falhar. Então, quando você vê uma tentativa de reversão, você aposta muito mais que ela vai falhar do que ela vai ter continuidade. Tá? Então, pense em probabilidades. Tá? Depois, como eu falei, eu vou fazer um vídeo pensando mais na ideia das probabilidades. Mas achei bacana pegar esses 2 dias, porque um dia de super lateralidade, esse aqui é um dia de super tendência, né? E aí, a estrutura sendo mantida o tempo todo. Aqui, ó. Bandeira, né? Bandeira de baixa, tá? Então, começa, né, a fazer backtest, tá? Começa a fazer backtest, o preço andando de lado, as médias, né, dando suporte ao preço, e aí ele vem a níveis mais baixos. De novo, né? Barra de alta, retomada, barra de alta, retomada. Cara, se você pegar o dia inteiro aqui, você não vai ver, né, mais do que 3 barras de alta. Tá? Isso aqui é característica de canal estreito, mesmo dentro da lateralidade. Ele está mantendo a característica de canal estreito. Fazendo backtest, você vai ver isso. E aí, quando tiver o mercado rodando, você vai conseguir ver isso também. Falei, opa, 2, 3 barras aqui, né, não teve continuidade, posso vender aqui, ó, né? Mantendo o stop correto, posso vender aqui. O stop correto seria onde? Aqui, né? Tá? Stop Brooks mesmo seria aqui. Quer manter o stop aqui? Dá para manter. Por quê? Porque está protegido pela 9. Tá? Mas não era o stop mais seguro, certo? Beleza. Aqui, micro canal, né? Canal estreito, continuidade. Aí ele volta para a movimentação de baixa. Quando que alguma coisa mudou, né, pessoal, durante o dia? Aqui, ó. E aí você está analisando barras, né? Mas você está vendo que a regra de coloração está te dizendo que está vermelho, né? Que então não está tendo estrutura de alta. Aqui, ó, ele subiu, não conseguiu vir acima de nenhuma máxima, né, relevante. Então não mudou a estrutura, ele muda aqui, né? Quando ele começa a formar essa TTR, né, que formou um barbed wire, que é arame farpado, né? E aí aqui nesse arame farpado, né, ele acabou renovando algumas estruturas, ó, aí mudou a regra de coloração. Tá? Mas também não brigue com a regra de coloração. Quer comprar? Beleza, eu vou comprar, Luciano, mas tenha pelo menos, né, um contexto fantástico. Né? Construa, né, um contexto realmente fantástico, né? Longe das médias. Né? Se for para comprar, compre por contexto, compre baixo, veja inside, né? Veja uma entrada, por exemplo, aqui, pensando a princípio num retorno às médias, no scalp aqui, ó, 1 para 1, depois aqui, né? Devagar, tá? Por quê? Porque aqui você tem setups de venda. Né? Aqui o primeiro retorno na média móvel de 20 é um setup de venda, tá? É um 2HM. Tá? Aqui não foi um M2B porque veio com uma perna só, né? Essa movimentação não teve nem correção, então não dá nem pra gente chamar de um M2B, apenas de um 2HM. E aí, né, ele ainda assim apresentou pressão contrária, tá? Mas aqui, ó, as coisas mudaram. Né? Você não tinha visto durante todo o dia essa quantidade de barras de baixa, de alta. Você não viu, né? Olha isso aqui, ó. Nenhuma dessas barras aqui, pessoal, teve correção. Tá? O mercado subiu aqui com 10 barras, né? Sem correção alguma, nenhuma mínima veio abaixo da mínima da barra anterior, para a gente chamar de correção. Só veio aqui. Né? Aqui foi a primeira correção, aqui teve uma 2BR, né? Pensando nessa pressão aqui, daria até para pensar em compra aqui. Só que era contra a estrutura, né? Para mexer numa estrutura teria que ter vindo aqui. Tá? Não veio. Então aqui você ainda estaria antecipando por essa pressão aqui. E deu errado, né? Não teve continuidade, você teria que ser estopado aqui depois. Tá? Não sei que você ficasse aqui, mas aí já era final do dia também. Mas façam, né, backtest, façam backtest das primeiras horas do dia, façam backtest de rompimento em movimento projetado. Para quê? Para que você acredite, né? Falei, opa, rompeu o fundo, legal. Pelo menos até aqui eu tenho uma possibilidade de alvo, né? Se eu vendi aqui, ó, tinha um alvo de 15 pontos, fantástico, né? Para o dólar, né? Com um contrato, R$150. Se você começar a trabalhar com 5 contratos, as coisas começam a ficar muito melhores. Se você começa a trabalhar com 10 contratos, né, são R$1.500 em uma possibilidade de trade. Por quê? Porque você viu que tem um movimento projetado. Tá? Então, pensem nisso, né, de fazer backtest, de melhorar o tempo de tela de vocês, né, de buscar essa ideia de reconhecer cenários, né, de entender, né, que quando o mercado está, por exemplo, nesse tipo de cenário, né, médias alinhadas, direcionais, abaixo da 200, né, a gente está no Fab 4 no intraday, né, que veio depois, aqui você tem mais probabilidades do preço atingir alvos. E aí conforme ele vai rompendo, né, você vai trabalhando aqui outras possibilidades de alvo. Né, você vem gerando aqui, opa, peraí, ele já rompeu agora esse fundo aqui também. Então agora eu posso pensar numa movimentação mais ampla. Olha que fantástico, né? Você tem uma 2BR aqui com topo duplo na M20, com micro topo duplo, né? Vindo
ainda de uma estrutura de baixa saudável, tá? Já tinha feito novas mínimas, eu tenho pelo menos espaço até aqui, ó. Até aqui eu tinha 7 pontos de espaço, tá? Então você tinha aqui já algum tipo de espaço para esse trade evoluir. Se tivesse descido um pouco menos, né, essa barra aqui, que foi a barra de sinal, né, seria melhor ainda, porque ela te deixaria com mais espaço até o fundo, né, 10 pontos, por exemplo. Só que nem sempre o preço vai te dar isso, né? Mas você tinha ainda assim também, depois, né, que tem o rompimento desse fundo aqui, aí você tinha, olha que legal, você tinha aqui, ó, mais 20 pontos de espaço, tá? E aí você teve que esperar, né, o contexto formar, tal, ou você fez parcial e veio conduzindo a movimentação, já que nada veio contra você, né, nesse dia. Né, você vai ganhando tempo de tela fazendo isso. Aí você pega e inicializa outro dia, né? Falei, opa, esse dia aqui abriu com um gap de baixa, né, formou uma lateralidade. Essa lateralidade estava em cima da MM200, em cima da POC de volume. Isso para a gente é relevante. Quando teve o rompimento da barra 6, o que você podia fazer? Trabalhar movimento projetado. A princípio do intraday, né, a barra 6 que rompe, né, já deu todos os alvos que tinha que dar, né, aí ela muda toda a frequência do mercado. O terceiro alvo veio dar aqui de maneira bem rápida, faz um pullback de uma barra só. Né, isso aqui é o que, pessoal? Uma bandeira. Né? Isso aqui é uma bandeira de quê? Uma bandeira de alta. Né? Tá? Então, pullbacks de uma barra só, né, existe. Tá? Então você tem que entender. Às vezes ele faz só a correção, só na barra, né? Você nem vê a correção vindo abaixo de barras, né? Aqui veio, né? Aqui até tem uma L1, né? Essa L1 ela falha, né? Porque a barra 9, né, ela reverte a barra que tentou, né, via abaixo de barras, e aí você tem continuidade. Aí você pode trabalhar, começar a entender a falha de tentativa, de movimentação, tá? Então você vai. Isso aqui mudou o mercado, né? Essa barra aqui ela muda, né? Porque ela vem acima de muitos outros fechamentos, tá? Ela deixa, né, inclusive um gapzinho aberto ali com esse topo aqui. E aí você vai, né, fazendo isso daqui. E agora, né? Eu tenho uma, tenho duas, tenho 3 puxadas, ó, né? A partir da barra de pausa, né? Então tem aqui, ó, uma, né, duas, tem 3 puxadas. Depois de 3 puxadas, começa a observar o que acontece, né? O que aconteceu aqui? Teve continuidade? Não. Ficou mais pela lateralidade. Opa, se é mais pela lateralidade, eu posso pensar em vender alto. Para quê? Para pegar scalps até o meio, né, da possibilidade de lateralidade que vai se formar. Opa, mudou a estrutura, veio abaixo de barras. Topo mais baixo. Eu posso estar pensando agora em vender. Para quê? Para que o preço venha a níveis mais baixos. Então, você constrói contexto para poder ter, né, melhores probabilidades. Beleza, pessoal? Então, deem uma lembrada, né? Façam um backtest, né? Aqui, façam um backtest da POC. Mais um ponto só, né? Sempre que vocês forem operar, isso é difícil. Isso é um relato que eu recebo de muita gente, tá? Principalmente para quem está começando. Façam entradas nos primeiros gatilhos de barras que saem das médias que tenha contexto. Sabe contexto de pullback? Por exemplo, essa movimentação aqui, ó. Essa barra ela sai da 9 e sai da 20, tá? Ela já faz nova mínima. Ela não tem espaço, né? Por quê? Porque ela já fez nova mínima. Depois de novas mínimas, muitas vezes o preço faz o quê? Pullback de novo, tá? Quando você tiver gatilhos iniciais como esse, ou mesmo como esse, né? É interessante você entrar no primeiro, às vezes e não no segundo, tá? Por que não no segundo? Porque o segundo, às vezes, ele se distancia demais, e aí você vai ter que passar o calor do pullback. E, além de você passar o calor do pullback, o seu risco-retorno fica muito pior. Tentar fazer backtest administrando o cérebro de vocês para pensar nisso. Para constatar isso, né? Não para pensar, para constatar. Por exemplo, aqui, ó, essa venda. As barras estão saindo da média móvel de 20, como eu falei, tem os contextos, né, que a gente construiu. E aí eu tenho espaço até o fundo anterior. Beleza, se você hesitou nesse primeiro gatilho, nesse segundo gatilho, ó, teu stop está no mesmo lugar. Tá? Você dobrou o tamanho do teu stop. O teu stop inicial era de 9 pontos. Se você entra aqui embaixo, teu stop passa a ter 18 pontos. O teu alvo, né, que a princípio era o fundo anterior, e aí depois que ele rompe, né, você pode trabalhar de maneira mais micro também aqui, ó. Opa, tem o primeiro alvo. Opa, segundo alvo, né, ele deu exato, tá? Aqui, ó, tá? No tique, do rompimento aqui, ó, tá? Se você trabalha, né, de maneira mais micro, quer pegar uma movimentação um pouco mais assertiva, mais rápida, né, você trabalha esses alvos aqui também, né, de movimentos rompidos.
Aí ele rompe o fundo anterior, ó, e veio dar alvo. Se você entrou aqui, ó, né, tardio, no segundo gatilho, você ficou com um stop de 18 pontos e um alvo de 12. Então você deixou seu risco retorno negativo. Outro ponto é que barras que saem das médias, a barra sai da média e deixa gatilho, ela tem mais espaço para andar do que a barra seguinte. Vocês concordam, né? Porque a barra seguinte ela já está longe da média. E a média móvel, por exemplo, a média móvel de 9, com a média móvel mais rápida, o preço ele tende a voltar para ela para depois sair dela novamente. Ó. Essa barra ela teve melhor potencial de lucro, tá? Do que essa barra, que veio contra, inclusive, você. E ainda assim era um gatilho de venda, tá? Porque ela tem rompimento. E aí você pode, de novo, agora projetar essa outra lateralidade aqui para baixo, tá? Depois o preço anda de lado, de novo, de lado, de lado. Barra pequena, não tem rompimento de ninguém. Barra grande, tem rompimento de mínimo, sai da MM9 ó, e tem melhor continuidade. Então, deem uma refletida sobre isso. E cuidado, né, para não hesitar, e toda uma movimentação, às vezes de 80 pontos, aí quando o preço está lá no final da tarde, né, depois que você já viu pressão contrária, aí que você vai querer vender. Né, aí já fica complicado, né, você acabou de ver muita pressão compradora, e aí você quer vender aqui, ó, exatamente em cima de uma POC. Aí já não faz mais tanto sentido, tá? Então cuidado com isso. Então você tem que também, né, ter bom senso ali naquilo que você está fazendo. Barras com gatilhos que saem das médias, né? Fez um pequeno retorno às médias, né? Rompeu, ó, rompe, está saindo aqui de próximo da MM20. Depois ele se distancia de novo, tem pullback, né? Barra saindo da MM9, né? Acaba gerando mais movimentação de alta. Barra saindo da MM9 com gatilho, acaba gerando mais uma pequena movimentação de alta. Aqui já era complicado, né? Porque já tinha as 3 puxadas. Na ponta vendedora, né? O preço vem, né, ele vem fazendo essa movimentação mais lateral, aí ele consegue realinhar as médias, ó, barra pequena, com o rompimento da mínima da barra anterior. Isso é interessante, para quê? Para você não entrar em lateralidade, tá? Barras sobrepostas, né, elas não subentendem a ideia de lateralidade. Então, sempre que uma barra fecha dentro da extremidade da máxima ou da mínima anterior, ela está em lateralidade, ela está sobreposta. Então, se ela romper a mínima da barra anterior, você já vê um pouco mais de interesse vendedor. E aí fica mais interessante você vender, tá? Você vende aqui, seu alvo ó, era melhor do que 1 para 1, tá? Mesmo pensando num stop mais curto, né? Vendendo aqui, ó, stop aqui, seu alvo aqui é melhor, né? Você tem mais espaço aqui do que aqui, tá? Então, pontos, né, para você refletir nessa ideia de risco-retorno, entender essa ideia de espaço, tá? Pegar essa sacada, né, de ideia de 3 puxadas, deu 3 puxadas, dá uma pausa, né? Repensa, né, a ideia de estar vendendo aqui já de imediato, tá? Vendendo ali na terceira puxada, venda antes, né? Antes do preço ir na terceira puxada. Na terceira puxada, realize lucro, tá? Então, deem uma estudada nisso, né? Barras que saem, né, das médias móveis, elas têm melhor potencial de lucro, tá? Principalmente quando elas estão alinhadas e direcionais. Aqui elas estavam mais alinhadas para compra, né? Então, seria mais interessante você pegar barras que estão saindo das médias com rompimento, né? Para ter continuidade. Aqui, ó, barras sobrepostas. Essa aqui teve gatilho, tá? Mas ela fecha, ó, com barra lateral. A barra anterior fecha também com barra lateral, ainda assim subiu. Mas às vezes você vai ter isso aqui, ó. Barra com gatilho, tá vendo? Ela não rompe ninguém, né? Ela não consegue romper. E aí a barra seguinte, né, mantém a ideia de lateralidade, olha o que aconteceu depois, desceu um pouco mais, tá? Então, precisa ter essa cautela também. E fazer no seu backtest o estudo disso, né? Opa, barra com gatilho, né, e rompimento funciona melhor. Às vezes barra doji, né, vai funcionar também muito bem, só que aí tem que estar dentro do contexto correto, tá? Dentro de uma tendência, né, de algo mais claro. Ainda é uma segunda puxada, aí sim. Mas se for uma terceira puxada já de movimentação, aí já não é tão interessante você estar, né, comprando após, né, a terceira puxada. Por quê? Porque aí às vezes você está comprando próximo do topo duplo, onde está iniciando a possibilidade de uma lateralidade. Né? Aí você devia estar pensando em vender e você está comprando. Tá? Então essas coisas vocês vão pegando em backtest. Beleza, pessoal? Então era isso. Foquem, né, em fazer backtest. Né? Foquem em tentar entender melhor, né, a movimentação do preço. Beleza? Olhando detalhes, formação das barras. Tá? Acho que era isso. Beleza? Então, valeu. Bons estudos aí. Bom final de semana. E até mais.